Se você quer aprender a customizar seus tênis deixando com uma pintura totalmente exclusiva e única, quero te mostrar o processo que você pode usar para conseguir fazer qualquer desenho e pintura seguindo um passo a passo simples e prático. Com esse passo a passo você vai aprender a proteger seu tênis para não manchar, vai aprender como utilizar o aerógrafo para fazer uma pintura com uma camada fina e sem manchas, e o mais importante, vou te mostrar como retocar caso tenha algum problema ao pintar o tênis com um aerógrafo. Com essas dicas, você vai saber como fazer seus desenhos e pinturas com facilidade para garantir qualidade e acabamento profissional, e não se preocupe, porque essa pintura ela não vai sair durante a lavagem. Antes de iniciar a pintura do tênis Nike AF1, preciso te dizer os produtos e equipamentos que vou usar para você saber o que é preciso para conseguir fazer uma pintura em um tênis Nike. Existem muitas formas de você conseguir fazer a pintura de um tênis e a forma mais econômica é usando o pincel. Porém, para alguns desenhos pode gerar muitos retoques do que usando o aerógrafo. Nesse projeto vamos usar mais o aerógrafo do que o pincel, e com esse tutorial você vai conseguir perceber as principais vantagens em usar o aerógrafo para fazer a pintura dos seus tênis, sem correr o risco de deixar manchas e ter que ficar retocando com um pincel. Os principais equipamentos que vou usar são aerógrafo Antus 0.5mm para tintas à base de água, aerógrafo Stehla BC61 0.3mm para tintas à base de solvente, mini compressor One Tools. Esse modelo atende perfeitamente para customização de tênis, tinta Horizonte Sneakers, vamos usar a cor azul claro e azul marinho, tinta Novax Reveste Chrome, vamos usar a cor branca e azul Bic, pincéis para retoque e vinil para cortar os desenhos que vamos precisar. Se você estiver começando na customização de tênis, você não precisa ter todos os equipamentos e produtos. É claro que as possibilidades aumentam, permitindo você fazer inúmeros trabalhos diferentes em menor tempo. Caso você esteja pensando em realizar a pintura dos seus tênis, comece com algumas tintas e pincéis. Vai ser o suficiente para entender como funciona o processo de pintura e vai conseguir fazer o seu primeiro projeto. Agora que você já sabe quais são os produtos e equipamentos que vamos usar, vamos começar o processo de pintura do nosso tênis Nike Air Force para você ver na prática como é simples fazer a pintura do seu tênis. Para fazer a pintura de qualquer tênis é importante seguir alguns passos para evitar problemas futuros, e vou te mostrar tudo passo a passo a partir de agora. O primeiro passo é fazer a proteção das áreas onde não podemos pintar, áreas como a sola, parte interna do tênis. Essas áreas geralmente não realizamos a pintura, principalmente a sola, pois as tintas que temos aqui no Brasil não têm uma boa fixação em borracha, podendo descascar com o tempo. Para conseguir pintar o solado do tênis, é preciso importar um produto da marca Angelus, que é misturado junto à tinta para garantir a fixação completa da pintura em borrachas. Para proteger as partes onde não vamos pintar, gosto de usar duas fitas diferentes, uma mais grossa para ter uma área maior de cobertura e uma fita mais fina para ter maior controle e precisão. Sempre que tenho que fazer a proteção das regiões do tênis, gosto de começar com a fita mais fina e seguir pela borda com cuidado e ir fazendo a curva. Usando a fita mais fina, fazer as curvas é mais simples e garante que o acabamento seja melhor sem correr o risco de infiltração da tinta durante a pintura. Com esse processo, aplico a fita mais fina em todo o tênis. Assim, faço as partes com maior cuidado e protejo bem as regiões onde não quero que a tinta pegue ao aplicar com o aerógrafo. Usando a fita mais grossa, venho acrescentando e aumentando a área de proteção, tanto na sola do tênis como na língua e na parte interna do tênis. Assim evito qualquer overspray passar e acabar contaminando essas regiões. Após aplicar as fitas de proteção, temos que fazer a preparação do tênis para que a tinta não descasque e você conseguir fazer seus desenhos sem dor de cabeça. Preparar o tênis é uma das partes mais importantes que tem, e recomendo que você faça para evitar problemas com retoques, pois ao colocar o vinil, muitas das vezes pode acontecer de descascar, e para isso não acontecer, basta seguir os processos que vou te mostrar. O primeiro passo é passar no tênis por completo um algodão com acetona, o mesmo usado para remover esmalte de unha. Com esse processo, vai limpar o tênis, removendo oleosidade e resíduos de cola que pode acontecer de ter. Caso o seu tênis tenha algumas partes coloridas, recomendo usar outro produto
produto ao invés de usar acetona, pois a acetona é muito mais agressivo e pode remover a tinta do tênis. E se você não for pintar o tênis por completo, recomendo usar outro produto chamado solução desolante. Esse é um produto usado na linha automotiva para remover oleosidade e gordura da superfície sem agredir a pintura com componentes químicos fortes. Após fazer a limpeza da superfície, vamos partir para a parte final desse processo, que é aplicar uma camada fina de tinta sobre o tênis inteiro. Se o seu tênis for da cor branca, você vai aplicar uma camada de tinta branca. Se o seu tênis for preto, você vai aplicar uma camada de tinta preta. Esse é um dos processos que recomendo usar para ter a possibilidade de poder riscar o desenho, caso seja necessário, usando um lápis. Caso você não aplique essa camada de tinta, riscar com um lápis pode ser algo muito mais difícil. Além de nos ajudar a riscar com um lápis, essa camada ajuda na fixação das próximas camadas de tintas. Uma recomendação importante é que se você for aplicar usando pincel, tome cuidado para não aplicar muita tinta na superfície, pois o acúmulo de tinta pode trazer problemas após o resultado final. Sempre que possível, aplique essa camada fina de tinta usando o aerógrafo para garantir que a camada seja super fina, evitando o acúmulo excessivo de tinta. Com o seu tênis preparado, vamos prosseguir com o processo de pintura e para isso temos que analisar nossa referência para evitar ter retrabalho. Para isso gosto de usar a fita mais grossa para proteger onde a cor deve ser branco, assim essa área do tênis já fica concluído. Usando a fita mais grossa, aplico por completo no bico do tênis e também no swoosh, e usando um estilete de precisão, venho removendo o excesso de fita para deixar o acabamento perfeito após a pintura concluída. Esse processo de proteção pode variar de acordo com o layout, pois algumas cores não têm cobertura suficiente sobre tons mais escuros, e recomendo você sempre começar aplicando os tons mais claros para evitar fazer proteção desnecessárias. Com a proteção concluída, agora sim, podemos prosseguir com a pintura do nosso tênis. Para esse projeto, o logo da TIM tem alguns detalhes em branco. Esses detalhes são importantes para você poupar tinta e tempo durante a execução, e com base nesse detalhe, vamos começar fazendo o logo da TIM, que vai ficar na lateral do tênis. Para aplicar o logo da TIM é bem simples, basta cortar o desenho usando uma plotter de recorte ou uma silhuete, equipamentos que são muito úteis para garantir o acabamento final. Se você quiser aprender como criar e cortar seus desenhos usando uma plotter de recorte para fazer seus desenhos com mais facilidade, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá vou te ensinar como criar qualquer desenho para você cortar em uma plotter de recorte e conseguir fazer seus desenhos em diversas superfícies diferentes, não se limitando ao couro. Com o vinil fixado na superfície, agora é a parte mais fácil. Vamos removendo partes do vinil cortado com base na cor que vamos pintar. Porém, tome cuidado para não perder as peças que vai remover, pois vamos usar para proteger novamente para concluir as próximas etapas. Por esse logo ter duas cores, vamos pintar apenas uma delas, que é o azul bique. O branco vai ser a cor do próprio fundo que preparamos. Assim ganhamos tempo durante o processo e diminuímos a margem de erro. Durante a aplicação, tome cuidado para não pulverizar muita tinta. Geralmente pode acontecer de infiltrar por baixo do vinil e isso pode gerar muito retoque. Sempre aplique uma camada de tinta bem fina e com esse processo vai evitar essa infiltração. Com a cor azul do logo feita, vamos proteger novamente usando o vinil que removemos e assim partir para as próximas etapas. Porém, vou remover o vinil que protege o fundo do logo, assim já deixo preparado para a pintura do fundo do tênis que vamos fazer a seguir. Agora vamos partir para a pintura da cor azul claro, um tom predominante que temos no tênis que vai servir de cor base para fazermos a marca d'água posteriormente. Essa etapa não tem muito segredo, é só aplicar a cor azul na parte do tênis conforme o layout, assim vamos deixar a cor base concluída para aplicar a marca d'água. Porém, sempre lembre-se de aplicar tinta com muito cuidado para não deixar uma camada muito grossa, podendo gerar problemas após a finalização da pintura. Recomendo aplicar camadas finas e ir secando conforme a necessidade, assim vai garantir que a camada seja bem sutil e não descasque posteriormente. Fazer a marca d'água não é um processo difícil, porém você deve tomar cuidado para não manchar o tom base que aplicamos anteriormente. E para isso, vamos aplicar o segundo logo da TIM na lateral de ambos os lados do tênis, assim vamos conseguir fazer a marca d'água rapidamente. Como já fizemos, vamos colocar o vinil na superfície, porém nesse caso não precisamos nos preocupar com as partes internas, pois aqui vamos aplicar uma única cor na logo. Mas como já fizemos uma pintura com um tom azul claro, é importante usar a fita grossa para ajudar a evitar o overspray ao redor do vinil. Assim garantimos que não vamos precisar ficar retocando posteriormente. Essa
proteção é essencial se for fazer a pintura usando o aerógrafo. Se for realizar a marca d'água usando o pincel, não é necessário toda essa proteção externa. Com o logo na posição e com as fitas de proteção ao redor, agora é só aplicar a tinta com muito cuidado para não ter muito overspray. Essa região, o vinil acaba não colando muito bem devido à costura do swoosh e acaba gerando um pouco de retoque, desde que seja aplicada a tinta com muito cuidado, senão o retoque pode ser muito maior. Alguns projetos você pode ter desenhos muito simples que pode reutilizar o vinil, e essa prática é fundamental para poupar material e conseguir fazer seus desenhos sem problemas. Após ter aplicado a tinta sobre o segundo logo da TIM, vou remover o vinil da superfície com muito cuidado para reutilizar no outro pé do tênis. Assim evito de cortar vários vinil com o mesmo desenho. Porém, esse processo só é indicado caso você não tenha muitos tênis com o mesmo layout. Caso tenha vários tênis com o mesmo layout, o indicado é cortar o vinil de acordo com a necessidade de cada tênis para ganhar tempo e acelerar o processo de pintura. Com esse processo vai ter o segundo logo feito nas laterais do seu tênis e assim vai finalizar mais uma etapa do projeto. Como tinha mencionado anteriormente, começamos pintando nosso projeto pelas cores mais claras e agora, para concluir a pintura do nosso tênis, vamos aplicar a cor azul marinho em volta do primeiro logo e também na parte frontal do tênis. Ter o logo do tênis vai permitir você ter uma noção de onde começar e por onde você vai terminar a pintura do seu tênis. Esse é o processo mais simples e prático que recomendo você seguir. Como já fizemos a pintura de uma boa parte do nosso tênis, temos que proteger para evitar danificar ao aplicar a cor azul marinho. Por ser uma cor mais intensa, é muito importante proteger bem, pois o retoque posterior é mais complicado de executar devido à intensidade do pigmento da cor clara. Essa etapa não tem muito segredo, é aplicar a tinta com cuidado para não vazar por baixo do vinil do primeiro logo que fizemos. E com camada bem suave, você vai concluindo a pintura facilmente. Com a pintura do tênis completa, vamos seguir para a revisão da nossa pintura. Essa revisão vai nos ajudar a identificar falhas que pode passar despercebido e assim corrigir pintando com o pincel. A boa notícia é que se você seguir o processo que mostrei aqui nesse vídeo, você vai ter pouco retoque para fazer com o pincel. Se você não tem muita habilidade em usar o aerógrafo, as primeiras pinturas podem ter maior quantidade de retoque do que o normal, mas isso faz parte do aprendizado. E para fazer essa revisão, vamos remover todas as fitas de proteção que aplicamos no nosso tênis, mantendo apenas as fitas que protegem a parte interna do tênis, língua e solado. Após feito uma análise completa da pintura do seu tênis, após remover as fitas de proteção, vamos começar a fazer o retoque das possíveis falhas que pode ter na nossa pintura. E para fazer esse retoque é importante usar um pincel pequeno, podendo ser um pincel chato ou redondo. Vai depender muito do retoque que você vai precisar fazer. Atualmente utilizo os dois modelos de pincéis, pois ambos se complementam e torna mais fácil deixar o trabalho com um acabamento impecável. Para fazer o retoque não tem muito segredo, basta usar o mesmo tom de tinta que você usou anteriormente para deixar o trabalho como no layout e assim concluir o trabalho com profissionalismo. Só é importante tomar cuidado para não manchar áreas onde a cor é diferente, assim você deixa o acabamento impecável. Devido a esse layout ter um contorno próximo às costuras do tênis, optei por fazer esse detalhe usando o pincel. Porém, você pode fazer durante a pintura do seu tênis, mas vai necessitar cortar a fita usando um estilete de precisão para deixar como na referência. Particularmente, não gosto de fazer esse tipo de detalhe antes de pintar com aerógrafo, até mesmo porque se ao cortar eu acabar aplicando força além do necessário, posso cortar o couro gerando sérios problemas, e para evitar isso, gosto de fazer esses detalhes usando o pincel. Pintando com um pincel consigo evitar problemas maiores e também me ajuda a identificar possíveis falhas rente à costura do tênis, que acabaram passando despercebidos anteriormente. Após ter feito a pintura dos contornos, é só seguir para a finalização do tênis, aplicando o verniz. A aplicação do verniz não tem muito segredo, atualmente estou usando o verniz da Angelus, por ser um verniz mais líquido. Esse verniz facilita na aplicação com aerógrafo, sem correr o risco de sobrecarregar a superfície com muito produto. O único cuidado que você deve ter ao aplicar o verniz com aerógrafo é tomar cuidado para não sobrecarregar a superfície de verniz e acabar escorrendo. O indicado é aplicar uma camada bem fininha, somente para proteger a pintura. Com a pintura concluída e o verniz bem seco, basta remover as fitas de proteção para guardar o tênis na caixa e enviar para o cliente se esse for o caso. Se você seguir os passos iniciais da aplicação da fita, você não vai ter problemas ao remover as fitas nesse momento. Caso você não aplique a fita corretamente, pode haver regiões onde será necessário alguns retoques. Por isso é importante aplicar as fitas de proteção com muito cuidado e atenção. Agora é só colocar o cardaço e trabalho concluído. Se você chegou até aqui e viu todos os passos, você vai ter um trabalho final incrível. Para fazer outros desenhos, basta cortar outros desenhos no vinil, assim vai criar outras possibilidades de pintura independente do tênis. Agora você está apto
apto a fazer a pintura dos seus próprios tênis, seguindo as dicas que eu apresentei aqui nesse tutorial, tenho certeza que você vai conseguir fazer as suas pinturas com muito mais facilidade. Se você gostou desse tutorial, deixa seu like abaixo do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, onde vou te mostrar desenhos exclusivos que você pode fazer nos seus tênis com muito mais facilidade. Se você quer aprender mais sobre pintura de tênis, vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir e aprender muito mais sobre essa forma de pintura. Basta clicar sobre o vídeo e nos vemos lá.